Olá a todos! Esse é o vídeo complementar da quarta unidade do curso de febre aftosa. Esse vídeo vai tratar sobre o hospedeiro. Meu nome é Caterine Fragoso, sou médica veterinária, auditora fiscal federal agropecuária e trabalho como unidade técnica virtual da DIFA, no Departamento de Saúde Animal. Também faço parte da equipe de instrutores do curso de febre aftosa, coordenado pela divisão de febre aftosa do DSA. Vamos começar com a susceptibilidade dos vírus da febre aftosa. Quais são as espécies susceptíveis? Bom, existem mais de 100 espécies de animais domésticos, silvestres ou de laboratório que podem se infectar com o vírus da febre aftosa de forma natural ou artificialmente. Esse vírus, ele vai afetar principalmente os membros da ordem Artiodactyla, que são os mamíferos biungulados. Acredita-se que a maioria das espécies nesta ordem sejam suscetíveis em algum grau. Entretanto, é considerado como uma infecção natural apenas de bovinos, ovinos, bubalinos, caprinos, suínos, bisões, javalis, camelos, lhamas, alpacas, vicúnias, guanacos, antílopes e cervos. No caso do bovino, ele é um importante hospedeiro de manutenção na maioria das áreas endêmicas. Outras espécies susceptíveis incluem cervídeos criados em cativeiro ou em rebanho de criação, tais como as renas, cervos e alces. Lhamas e alpacas podem ser infectadas experimentalmente, embora atualmente não haja casos confirmados a campo. Tem experiências que sugerem que camelos bactrianos podem desenvolver a febre aftosa, mas os dromedários têm pouca ou nenhuma susceptibilidade a esse vírus. O vírus da febre aftosa também já foi relatado em pelo menos 70 espécies de biungulados silvestres ou de cativeiro, incluindo búfalos africanos, bisões, alces, camurças, girafas, gnus, impalas e várias espécies de cervos, antílopes e gazelas. Os búfalos africanos são importantes hospedeiros na manutenção do vírus na África. Acredita-se que eles sejam responsáveis por manter os sorotipos SAT, embora anticorpos para outros sorotipos também tenham sido encontrados em populações desses búfalos. Outras espécies de animais selvagens não parecem ser capazes de manter o vírus da febre aftosa e são geralmente infectados quando o vírus é transmitido por bovinos ou búfalos. Ainda há algumas espécies de animais não biungulados que são susceptíveis, tais como ouriços, ursos, tatus, cangurus, capivaras, ratos e camundongos. Mas acredita-se que esses animais não sejam importantes na transmissão do vírus da febre aftosa a campo. Casos clínicos foram relatados em elefantes asiáticos em cativeiro, mas há poucos relatos do vírus da febre aftosa em elefantes africanos, e essa última espécie não é considerada suscetível em condições naturais na África do Sul. Na tese de doutorado do auditor fiscal federal agropecuário Diego Viale dos Santos, o mesmo fez um levantamento de qual seria a espécie animal suscetível mais afetada no mundo, de acordo com as ocorrências registradas na OIE no período de janeiro de 2005 a maio de 2018. Nesse estudo, a espécie bovina prevaleceu com 66,74% das ocorrências, seguido pelos suínos, com 15,13%, ovinos com 10,32%, caprinos com 5,9% e com índices bem menores, bubalinos, camelídeos e espécies silvestres. E os humanos? Humanos são suscetíveis ou não à febre aftosa? Na verdade, eles não são suscetíveis à doença, mas há alguns raros relatos de infecção acidental ocupacional. No entanto, o ser humano tem uma importância epidemiológica quando ele atua como vetor mecânico do vírus da febre aftosa. Também existe uma doença comum em crianças chamadas em alguns lugares de febre aftosa e ou doenças de mãos e boca. Embora essas doenças sejam causadas por um picornavírus, o vírus da febre aftosa em biungulados é um aftovírus
E o vírus que causa a doença em humanos é o enterovírus. Então, apesar de ter um nome semelhante, uma sintomatologia de aftas, né, na região de bocas e pés, não tem relação epidemiológica dos vírus da febre aftosa e da doença da mão e boca. Os equinos não são susceptíveis à febre aftosa. Embora possam contrair a estomatite vesicular, que causa sintomas e lesões muito semelhantes, eles não possuem receptores para o vírus da febre aftosa. Transmissão. Tratando-se de transmissão em animais domésticos susceptíveis, sabe-se que o animal pode ser infectado pelo vírus da febre aftosa como resultado do contato direto ou indireto entre animais infectados. A quantidade de vírus propagada por cada via pode ser influenciada pela espécie hospedeira e pela cepa viral. A susceptibilidade a cada via de entrada vai variar entre as espécies. As principais fontes de vírus são o ar expirado, a saliva, fezes e urina, o leite e o sêmen. Pelo menos até 4 dias antes dos sinais clínicos já se há relato de eliminação do vírus por essas vias. A carne e os produtos derivados em que o pH se manteve acima de 6 também pode ser uma fonte de infecção. E quais são as portas de entrada do vírus no animal? Pela inalação, pelas vias superiores, respiratórias superiores, pela ingestão ou pela inoculação ou lesões de peles, semi-embriões em casos mais raros. Quando animais infectados e susceptíveis estão próximos, a transferência aérea de gotículas por meio de aerossóis é provavelmente o modo mais comum de transmissão. Os bovinos são altamente suscetíveis à infecção pela via respiratória, enquanto que os suínos necessitam de doses infectantes muito mais elevadas, em torno de 80 vezes maior do que a dose infectante para bovinos. Os suínos também são mais suscetíveis à infecção pela via digestiva, pela ingestão de alimentos contaminados. Dessa forma, pela via nasal eles são menos suscetíveis, mas pela via digestiva eles são muito mais suscetíveis que os bovinos. Tem estudos experimentais com a exposição de suínos ao vírus da febre aftosa que demonstraram que as tonsilas faríngeas constituem os principais locais de infecção após a exposição pelo vírus. Os ruminantes excretam menos vírus por aerossóis, em contraste com os porcos, que eliminam altas doses de vírus por essa via. Dessa forma, os suínos podem ingerir pequenas doses dos vírus, mas eles vão produzir e liberar uma grande quantidade no ambiente, contribuindo e muito para disseminar rapidamente a doença, considerando assim que os suínos são os grandes replicadores, os amplificadores desse vírus. Essa imagem aqui vai demonstrar a eliminação do vírus dependendo das diferentes espécies. E na imagem abaixo mostra o grau de susceptibilidade ao vírus também de acordo com a espécie e eliminação, onde nós vemos que para a eliminação do vírus, os suínos eliminam quantidades muito maiores de vírus, né? E os bovinos, eles têm capacidade de inalar quantidades muito maiores de vírus que as outras espécies. No caso entre bovino e ovino, logicamente ele é mais facilmente infectado pelo seu tamanho. O volume de ar inspirado é muito maior no bovino, então ele inala uma quantidade maior de vírus. Dependendo da cepa do vírus da febre aftosa, nem sempre todas as espécies suscetíveis são atingidas, mesmo convivendo na unidade epidemiológica afetada. Um exemplo disso são os focos que foram registrados em 2000 e 2001 no Rio Grande do Sul, pois apesar de existirem suínos e ovinos convivendo com bovinos nos focos, só os bovinos apresentaram sinais clínicos. No caso de transmissões aéreas de longo alcance do vírus, pode ser considerado uma via de transmissão, mas não é comum, né? É uma importante via de infecção, mas para isso exige uma combinação de vários fatores particulares, incluindo a espécie animal, o número e a localização da transmissão em animais receptores, a topografia tem que ser favorável e também as condições meteorológicas e de direção do vento.
Quanto ao animal portador, em sentido epidemiológico geral, o termo portador é atribuído a animais clinicamente sadios que são capazes de transmitir a infecção. Para a febre aftosa, os portadores são animais nos quais se pode isolar o vírus por mais de 28 dias após a infecção. Isso quer dizer que após a recuperação de um episódio de febre aftosa com manifestações clínicas ou até uma infecção subclínica, algumas espécies podem continuar a apresentar o vírus na orofaringe. Da mesma forma, até animais vacinados que estão em um ambiente contaminado poderiam sim se tornar portadores. É sabido também que os animais podem se tornar portadores mesmo que não apresentem sinais clínicos. O tempo que o animal pode permanecer portador vai variar de acordo com a espécie. A maioria dos bovinos porta o vírus por 6 meses ou menos, porém alguns animais podem permanecer infectados por até 3 anos e meio. Em caprinos e ovinos, pode chegar a 6 meses. Suínos, no caso, é uma espécie que não se torna portador. Há vários trabalhos que descrevem que, em alguns casos, a infecciosidade e a virulência do vírus, originários do animal portador, seria insuficiente para infectar bovinos e ovinos. Contudo, o vírus vai manter sua virulência e, no caso de uma infecção em suínos, ele pode recuperar sua virulência para contaminar bovinos depois de uma única passagem em suínos. O búfalo africano pode ser portador por pelo menos 5 anos e há relatos do vírus persistir em um rebanho de búfalos africanos por pelo menos 24 anos. Na maioria das espécies, o vírus da febre aftosa pode ser encontrado apenas no líquido esôfago-faríngeo e não em outras secreções ou excreções, por exemplo, suaves orais ou nasais. Contudo, o isolamento do vírus foi recentemente relatado a partir do fluido nasal de búfalos asiáticos infectados experimentalmente durante 70 dias. Embora haja vários relatos de transmissão aparente desses animais no campo e do líquido esôfago-faringiano ser infeccioso se injetado diretamente no animal, todas as tentativas de demonstrar transmissão entre bovinos domésticos em contato próximo durante experimentos controlados falharam. Quanto aos reservatórios na vida livre, os animais silvestres suscetíveis, o único considerado reservatório do vírus da febre aftosa de importância epidemiológica é o búfalo africano, que é o Cícero scapher. É um animal silvestre que não existe no Brasil. Então, é muito importante diferenciá-lo do búfalo doméstico e as raças que existem no Brasil, porque esse animal é utilizado no Brasil para produção de leite, carne, para trabalho e não é um reservatório para o vírus da febre aftosa. Tanto é que aqui a gente pode demonstrar que existem diferenças, inclusive genéticas, no número de cromossomos das duas espécies. Então, são duas espécies bem distintas que não têm nenhuma vinculação epidemiológica entre si. No caso do búfalo africano, ele se mantém por até 5 anos como portador do vírus e é a única espécie animal comprovadamente capaz de transmitir o vírus na condição de portador. Por causa dessa condição diferenciada do búfalo africano, o combate à febre aftosa nos países onde ele é encontrado é muito desafiador. No Brasil, não há animais silvestres que desempenhem papel de reservatório, embora haja várias espécies suscetíveis, como por exemplo as capivaras, as antas, cervídeos e taiaçuídeos, entre outras. Se tem demonstrado experimentalmente que a capivara possui alta suscetibilidade ao vírus da febre aftosa. A sua eficiência como transmissor a outras capivaras ou a bovinos está relacionada à associação com áreas endêmicas da doença predominantes na América do Sul, onde se tem a capivara como potencial reservatório da enfermidade. Porém, dada a densidade populacional de capivaras em condições naturais, é muito difícil imaginar que a espécie sozinha consiga manter o endemismo sem passagens alternadas do vírus capivara-bovino-capivara. Na grande maioria das situações,
se conclui que a vida selvagem não desempenha um papel significativo na manutenção das infecções por febre aftosa. Em um estudo realizado e publicado, foi evidenciado cientificamente que, à exceção da África subsaariana, o controle efetivo da febre aftosa em animais domésticos vai resultar tanto na proteção da pecuária quanto da vida selvagem. Bom, pessoal, então essas foram as informações complementares que queríamos passar para vocês em relação ao hospedeiro, a unidade 4. Esperamos que vocês estejam aproveitando o curso. Os instrutores do curso de febre aftosa ficam muito felizes em poder entregar o material complementar nessa nova fase dos cursos EAD. Esperamos poder ter a oportunidade de novamente fazer os cursos presenciais para ter um maior contato entre instrutores e alunos, uma maior troca de conhecimento, uma maior interação. Mas, por enquanto, nós estamos trabalhando dessa forma, entregando o conteúdo EAD e da melhor forma possível. A gente agradece a atenção e aproveitem e tenham um excelente restante de curso. Muito obrigada e até logo.